O Sistema Único de Saúde é uma das maiores conquistas sociais da história do Brasil. Em meio a tantos desafios, o SUS segue garantindo acesso gratuito à saúde para mais de 190 milhões de brasileiros, mesmo sendo muitas vezes criticado por quem ainda não compreende sua complexidade e dimensão. Neste episódio do Conversa Rara, a gente propõe uma pausa no discurso de crise e convida você a enxergar o SUS por outra perspectiva, a de um sistema extraordinário, potente e transformador. Eu sou Guilherme Vicente de Moraes e essa é mais uma edição do Conversa Rara. E para conversar com a gente sobre o SUS e tudo o que ele representa na vida dos brasileiros, temos a honra de receber uma mulher que vive o sistema por dentro há mais de 2 décadas. Santuza Santana é farmacêutica, especialista em SUS, diretora na Lit Health e presidente do Instituto DNA Saúde. Criadora do curso Expert SUS, ela já capacitou mais de 5.000 profissionais nas áreas de políticas públicas, acesso à saúde, engajamento de pacientes e mercado de acesso público. Atuou na assistência farmacêutica básica em prefeituras, na atenção primária, na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e como consultora técnica do Ministério da Saúde. Hoje, sua missão é descomplicar o SUS e mostrar sua verdadeira grandeza. Santuza, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria enorme ter você aqui para conversar conosco. A alegria é minha, Guilherme. Muito obrigada pela oportunidade. Como você falou, né, do SUS, eu sou uma obcecada pelo sistema de saúde. Eu trabalhei no sistema há 20 anos e desde então, depois que eu saí, né, em 2019, eu continuo atuando porque eu acredito que o SUS ele tem que funcionar e ele tem que funcionar para todo mundo que precisa. Santuza, para poder começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente por que o SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Aí eu vou fazer uma pequena correção. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. Ninguém conseguiu fazer o que o Brasil fez, né? A gente está falando de 220 milhões de habitantes e todos os 220 são SUS dependentes. A gente tem aí uma proporção de 190 milhões que são SUS dependentes no sentido assistencial, que busca pelos postos de saúde, centros de referência e hospital, que é essa assistência médica que a gente chama. Sim. Mas a gente tem que pensar que, por exemplo, a pessoa que usa o supermercado, que vai numa farmácia, eles também estão usando o SUS de maneira indireta. Por quê? Porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios, é que autorizam esses locais a funcionarem. Elas integram, né, o Sistema Único de Saúde. Exatamente. Então, toda essa área, salão de beleza, o pet shop, tudo isso é SUS, de alguma maneira, né? Então, o SUS ele é o maior sistema de saúde pública do mundo. Né, a gente está falando, né, de 5.570 municípios que têm atenção primária à saúde. Né, pensando em dimensão, é o único país com essa dimensão que conseguiu realmente implementar um sistema onde as pessoas não pagam no balcão, né, porque essa que é um pouco da diferença. Né, todos os sistemas de saúde do mundo, eles têm um apoio ali do governo, mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, ele tem ali o nosso pagamento de taxas, impostos antes de usar o serviço. Então esse modelo ele é único no mundo e para a nossa população, né, por isso que a gente fala que ele é o maior e ele precisa ser o melhor, por isso que a gente precisa atuar cada vez mais. E falando em modelos, quais são os pilares que sustentam esse serviço e que diferencia ele dos demais que existem em outras nações? A gente tem 3 que são os mais conhecidos e agora, por último, em 2024, 2025, vai ser incluído mais um. Né? A gente tem a universalidade, que é um pouco, né, do que as pessoas falam de tudo para todo mundo, mas não é assim. Né? A universalidade ela fala em garantir tudo para todo mundo que precisa. Então, a pessoa que precisa de um transplante vai ter acesso ao transplante. Uma pessoa que precisa de um paracetamol no posto de saúde vai ter acesso ao paracetamol. Isso é universalidade. Né? Cada um vai ter aquilo que precisa para garantir, né, que ele tenha uma qualidade de vida e saúde. O segundo pilar é a equidade. O que é a equidade? A gente está falando de um país de 27 estados.
totalmente diferente entre eles, 5 regiões completamente diferentes. Então, a gente precisa garantir a mesma saúde, a mesma assistência para a pessoa que está no interior do Rio Grande do Sul e a pessoa que está no interior do Pará. Então, a equidade, ela avalia a desigualdade entre as regiões, não só geográfica, mas a questão de estrutura física, número de equipamentos para fazer diagnóstico, acesso a medicamento, acesso a profissional de saúde. Então, a equidade, ela garante que todo mundo tenha acesso aonde estiver dentro do nosso território. O terceiro é a integralidade. A integralidade é o que a gente chama de rede de atenção à saúde. Significa o quê? Que o paciente ele mora lá na rua X. Ele vai ter acesso e vai ser da área de abrangência de um posto de saúde que pertence ao município, atenção primária à saúde. Então, essa é a porta de entrada preferencial do SUS. E a integralidade, ela fala o quê? Se o paciente conseguir ser atendido o resto da vida só no posto de saúde, ótimo. Mas se ele agravar, é o posto de saúde que vai encaminhar esse paciente, referenciar para um centro de referência ou para um hospital. Então, a integralidade, ela olha o paciente no todo, desde uma doença que é possível controlar no posto, mas também, se esse paciente for agravando, né, que o sistema consiga atender. E esse quarto que vai ser implementado, não é um termo desconhecido, mas agora ele vai virar um pilar, que é a humanização do SUS, que é o respeito não só ao paciente, à população, ao cidadão, mas também ao profissional de saúde que ali atende todos os dias a população. Então, esses são os pilares, né, os princípios organizacionais do SUS. Você já esteve em mais de 500 serviços em todo o Brasil. O que te fez acreditar no SUS da forma que você acredita? Assim, eu gosto de ver. Né? Há muitos anos atrás, eu li um livro do Amir Klink, o navegador brasileiro, que ele falava assim, você tem que experimentar. Você não pode ficar atrás de uma mesa falando o que o outro vai fazer sem ter sentido o que o outro sente. Então, eu comecei a trabalhar no SUS dentro de uma sala, dentro de uma farmácia, contando medicamento. Só que chegou uma hora que eu precisava entender qual o efeito daquele medicamento na população. Eu lembro que um dia a gente estava numa discussão e eu perguntei, gente, mas por que a pessoa não toma o remédio? Porque na minha cabeça, era assim, naquele momento, era assim, inimaginável. Se o paciente busca, se a gente compra o remédio, leva o remédio até a farmácia, o paciente busca o remédio, por que chega na casa dele e ele não toma? E assim, para mim, a política pública ela não é completa se o medicamento não faz efeito no paciente. Então foi por isso que eu comecei a ir. Eu comecei a ir no posto de saúde, eu comecei a ir no centro de referência, eu comecei a ir no hospital, sento lá como, às vezes, né, nem vou oficialmente, eu sento lá na parte de recepção e fico conversando com as pessoas, entendendo qual que é o problema. Por quê você está aqui? Há quanto tempo você está aqui? Né, converso com os profissionais, qual que são os gargalos aqui? E eu comecei a ver que de uma rua para outra, às vezes, né, dentro de uma mesma cidade, a gente tem diferença de SUS. Eu tenho um SUS que funciona muito bem em um local e a população inteira daquela cidade quer ser atendido lá. E eu tenho serviços de saúde com a mesma estrutura, extremamente vazio, que ninguém quer ser atendido. Então eu fui para a ponta para isso, para entender o que dá certo no SUS, o que não dá. O que a gente consegue copiar de um lugar para o outro. O que a gente não consegue copiar e que não está dando certo e que tem que acabar. Mas isso a gente só consegue indo lá na ponta e entendendo o que está acontecendo. E é por isso que você se intitula SUS dependente. Dependente, né? Eu sou SUS dependente. Eu não tenho plano de saúde e não tenho problema nenhum com o plano de saúde. Mas é porque eu acredito que o sistema ele tem que funcionar para aquilo que a pessoa precisa. Então ela tem que ser para todo mundo. Né? Hoje, por exemplo, minha família toda tem problema cardíaco. É o que leva a minha família. Então, o que eu faço? O SUS hoje me atende com cardiologista todos os anos. Eu faço todos os anos uma consulta no cardiologista. E quando eu preciso, eu vou no posto. Então, isso que é equidade. Eu vou ter acesso àquilo que eu preciso.
né? Então, essa questão ela é de conhecer, ela faz a gente pensar e faz a gente ter insights, né? Ter ali ideias para ajudar o sistema a melhorar. Falando em conhecimento, Santosa, o que as pessoas ainda não sabem e que elas precisam saber sobre o nosso Sistema Único de Saúde? Entender o papel do controle social. Nenhum outro sistema tem em lei, que é a Lei 8142 de 90, o controle social como parte integrante do SUS. Fundamental, né? É fundamental. Então as pessoas têm que entender que não é o gestor, não é o político, não é o profissional de saúde que vai criar o SUS que eu preciso. É o usuário. É o usuário, é o paciente, é o cidadão. Porque as pessoas às vezes acham também que é só o usuário. Ah, não, porque eu uso, então se eu uso, eu posso ir lá e reclamar e fazer acontecer. Não, é o cidadão. O SUS não é de todo mundo. Então as pessoas elas têm que participar. Elas têm que participar contribuindo, mostrando o que precisa mudar, mas para isso as pessoas têm que conhecer o funcionamento. O que eu vejo hoje? Eu vejo atrito. É muito comum a gente ver atrito todo dia na imprensa, falando de briga de paciente com profissional de saúde, vereador indo fiscalizar serviço de saúde. E quando eu assisto, né, as pessoas me marcam nas redes sociais, quando eu vou ver, eu vejo ali desinformação. Porque as pessoas não sabem por que aquele fluxo acontece. Por que as pessoas estão ali? E até quando está errado, a forma como as pessoas fazem não é baseado nas regras do SUS. É muito mais um apontamento de desgosto do que necessariamente de construção. Então, o controle social, as pessoas participam do SUS. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, conferências de saúde que acontecem de 4 em 4 anos. As pessoas têm que estar nesses locais e buscar pelas melhorias que elas acreditam que precisam no SUS. Quando a gente fala de doenças raras, o SUS ele é uma peça fundamental no acesso a tratamentos. De que forma que o SUS pode garantir o tratamento desses pacientes? No caso dos pacientes raros, a gente tem uma questão que ela é bem importante. Assim. A gente está falando de quase 8.000 doenças diferentes. O universo, né? Exatamente. Então, o importante aqui é a gente entender que é preciso fazer uma política nacional de atenção ao paciente raro, que existe, né, a portaria 199, que é de 2013, 2014, mas ela precisa ser atualizada porque, né, 11 anos depois o mundo e o tratamento é completamente diferente. Então, esse é o primeiro ponto, ter uma atualização regular dessa política e entender que, como são muitas doenças, a gente tem que entender cada uma delas, pensando nas que tem no Brasil. Só que para a gente fazer uma política que realmente atenda a nossa população, a gente precisa ter dados. Quais são dessas 8.000 doenças as que a gente tem paciente acometido no Brasil? Porque eu não vou fazer política pública para 8.000 doenças. É inviável, né? Impossível. Ainda mais num país continental. Exatamente. Como o nosso. Mas se a gente descobrir que a gente tem as 8.000 doenças aqui, e isso é com dado, com cadastro, a gente vai ter que se organizar para atender. E aí eu vou ter dentro dessas 8.000, cerca ali de 100 doenças, que a gente já tem medicamento específico para a doença. Né? As outras doenças, eu não tenho tratamento medicamentoso para mudar a condição ou controlar a doença em si. Eu vou ter ali uma necessidade de equipe multidisciplinar, terapias alternativas. Então, o SUS ele tem que garantir a assistência multidisciplinar para o paciente. Mas, para isso, para a gente ser assertivo, a gente tem que saber quais as doenças que tem. Hoje, o Ministério da Saúde tem em torno de 62, eu acho, 62 protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos relacionados a doenças raras. Mas e as outras 7.000 doenças? Será que tem no Brasil? E tendo, quem que vai atender? O que esse paciente precisa? É aí que a gente precisa atuar. Pegando o gancho aqui que você colocou para a gente dos medicamentos, a gente sabe que no cenário de doenças raras, alguns medicamentos eles são de altíssimo custo. Quais são os maiores desafios do SUS quando o assunto é medicamento de alto custo?
Vou começar falando de novo e reforçando a questão de conhecer esses pacientes. A gente precisa saber quantos pacientes a gente tem e fazer uma perspectiva, né, para o futuro, para a gente avaliar o impacto financeiro. Esse é o primeiro passo. A gente teve agora uma incorporação de medicamento que ele já foi considerado o mais caro do mundo, né? Que ele está em torno ali de 9 milhões de reais, dose única, um paciente. Isso, uma dose. Uma dose, é dose única o tratamento. Só que esse paciente vai ser monitorado. Ou seja, o custo não é só de 9 milhões. Exatamente. E a gente tem que ver o retorno que o uso desse medicamento vai trazer. Porque se a gente fala de uma criança, por exemplo, né, que tem que usar esse medicamento até 6 meses de idade, se a gente muda o curso da doença e essa criança ela tem um desenvolvimento muito bom, assim, e inclusive depois ela vai ter ali, estudar, trabalhar, né, contribuir como cidadã, isso a gente tem que olhar para ver o impacto disso também. Sim. Né? A questão do medicamento só, do valor em si, ele é uma fração dentro desse cuidado do paciente. Então, e a avaliação que é feita pela Conitec, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, eles avaliam o benefício do medicamento. Então, se eles entendem que o medicamento ele tem benefício e ele realmente vai trazer resultado, o impacto financeiro vai ser mais um critério, mas ele não pode ser impeditivo. Até porque se a gente for olhar a longo prazo, uma terapia dessa, por mais cara que seja, ela pode reduzir custos que a pessoa pode ter ao longo da vida. E a família, porque a gente está falando de uma criança que ela, sem tratamento, ela pode ter um desfecho, que ela vai precisar de cuidador, de menos uma pessoa trabalhando. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, a parte social também. Só que para isso o governo tem que se organizar, é lógico, como está sendo feito nesse caso, né, que esse medicamento ele vai ser aplicado na criança e vai ser monitorado os resultados. E também estão sendo avaliadas novas formas de aquisição de medicamentos, né, o medicamento baseado no resultado. Teve o resultado esperado, o governo paga. Não teve o resultado esperado, né, vai ter um outro desfecho com o fornecedor. Você criou o Expert SUS. De onde que veio essa vontade de ensinar e de formar profissionais para atuarem melhor dentro do Sistema Único de Saúde? O Expert SUS, ele surgiu, né, assim, um dia eu estava estudando, anotando as coisas, e eu falei assim, gente, é isso que eu queria que alguém tivesse me dado quando eu comecei no SUS. Eu queria saber os conceitos. O que é uma rede de atenção à saúde, como a gente falou aqui? O que é universalidade e integridade? O que é governança no SUS? O que é pacto interfederativo? Né? E assim, eu fui aprendendo, porque eu também tive ótimos chefes, né, dentro do SUS, ótimos professores que me ajudaram nesse caminho. E eu sempre fui a pioneira do SUS. Eu fui a primeira pessoa da turma de farmácia que foi trabalhar no SUS, né? Eu fui a primeira pessoa que foi gestora, eu fui a primeira farmacêutica da farmácia do meu município, no interior de Minas Gerais. Então, eu sempre quis aprender. E, às vezes, eu não tinha essa informação fácil. Então, o Expert SUS veio dessa ideia, assim, o que eu gostaria que tivessem me ensinado o dia que eu cheguei no SUS? O que eu gostaria que fosse uma aterrissagem? O que você precisa saber sobre o SUS? E foi por causa disso que eu criei o curso, que é um curso totalmente online, em videoaulas, aberto para quem quiser fazer, não tem especificidade, não precisa ser profissional de saúde, não precisa ser gestor, político, né? Pode ser qualquer pessoa que queira entender mais sobre o SUS. A formação técnica, né, em SUS é um gargalo, isso acho que não resta dúvidas. O que precisa ser feito para poder mudar isso? Existem várias propostas, projetos de lei, inclusive, né, em tramitação no Congresso Nacional neste momento, vamos falar assim, que é uma discussão junto com o Ministério da Educação, sobre a base curricular desses profissionais. Eu falo por mim, né? Eu sou da área de saúde, eu tive uma matéria no primeiro período de faculdade que falava sobre farmácia social. Ou seja, a academia ela não prepara o profissional para poder lidar com o sistema. E só que 78% a 85% de todo profissional de saúde que forma hoje no Brasil, o primeiro emprego é o SUS. SUS.
É o maior mercado de de saúde que saúde existe hoje, hoje. exatamente, no mundo. Então, Existe hoje. exatamente, no mundo. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa informação para dentro da faculdade. Então, já existem, né, como eu disse, projetos de lei buscando essa parceria com o Ministério da Saúde para mudar essa grade curricular, incluindo ali mais informações em relação ao sistema. Porque muitos desses também chegam numa atenção primária ou no centro de referência hospital e vira gestor. O que ele faz com o orçamento do SUS? Né? Então, é importantíssimo, isso está sendo discutido e é importante que o controle social, nós aqui, né, a sociedade, a gente busque por isso, né? A gente exija isso, né, que as pessoas, né, que as faculdades, elas mudem o currículo para garantir que o conhecimento sobre o SUS seja para todos também. A gente vê o Sistema Único de Saúde sendo atacado quase que diariamente, né? E você deixou muito bem claro aqui para nós nessa conversa que, por mais que a pessoa não use diretamente o SUS, né, as pessoas que têm um plano de saúde e acham que não depende do Sistema Único de Saúde, na verdade, ela depende do Sistema Único de Saúde, todos nós brasileiros dependemos do Sistema Único de Saúde. O que a sociedade ela pode fazer para poder defender esse programa de política pública, que é o maior programa de política pública que a gente tem hoje? Pois, de novo, né, eu acho que... Acho não, eu acredito, né, que ninguém bate, né, quando você joga uma pedra na pessoa, se você estiver de longe, dói. Mas quanto mais perto você está do problema, da pedra, né, menos vai ser a distância e menos vai ser o impacto. Então, eu acredito muito nisso em relação ao SUS. Eu tenho que estar perto. Eu tenho que entender o funcionamento. É fácil apontar, né? Mas o que eu posso propor ali de mudança real? Qual que é a diferença do eu querer alguma coisa e de realmente precisar ser feito? E isso só vai acontecer se eu estiver perto. Então, para a sociedade, né, para todas as pessoas que estiverem aqui com a gente, né, assistindo, que puderem, né, divulgar isso, é participar ativamente do SUS. Sabe, é ir numa reunião de conselho municipal de saúde, entender ali o fluxo. Se tiver a oportunidade, ir numa CIB, que é uma comissão intergestora bipartite, que acontece todo mês na capital de cada estado brasileiro. Tem a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, que a gente tem agenda todo mês e é transmitido pelo YouTube, ao vivo. Então, para as pessoas começarem a entender, para ver que o SUS é, inclusive, plano de saúde, porque a Agência Nacional de Saúde, que rege os planos, é do SUS, está ligado ao Ministério da Saúde. Então, esse entendimento do sistema, ele é fundamental para a gente parar, né, de falar que a gente não usa o SUS. E como é que você enxerga o sistema futuramente? Existe espaço para inovação? Eu vi vou citar aqui também. Fica à vontade. Eu vi uma entrevista há um tempo atrás do Drauzio Varela até, que ele fala, e depois disso eu vi que tinha essa citação também no material do Eugênio Vilaça, que eles falam o seguinte, que o SUS ele é um sistema em evolução e construção constante. O SUS nunca vai ser perfeito. Por que o SUS nunca vai ser perfeito? Porque todo dia vai ter algum pontinho, alguma coisa que precisa melhorar. É uma tecnologia que vai ser pesquisada e vai ser colocada no mercado. É uma técnica nova de cirurgia. É um exame novo que vai ser disponibilizado. Então, não existe um SUS perfeito. Mas a gente precisa, enquanto sociedade, acompanhar para exigir, né, lógico, dos gestores, de todos os envolvidos, que essa evolução ela seja constante, que a gente não tenha que esperar 10 anos, 15 anos para ter uma alteração de um protocolo, por exemplo. A gente tem que seguir, né, ir evoluindo. Então, isso é fundamental e a gente tem profissionais extremamente capacitados em todos os níveis de atenção e de gestão que podem fazer isso. Eu acredito muito que a gente está no caminho e que isso, né, vai acontecer nos próximos anos. Você dedicou mais de 20 anos, né, da sua vida ao SUS. O que te mantém firme nessa jornada?
Eu eu sou muito competitiva. Então, assim, E por um bom motivo, né? eu uso o SUS, né? Então, assim, quando você usa, eu acho que é um dos pontos também. Eu quero que melhore, né? Eu acredito que a gente pode ser se a gente for 1% melhor todo dia, mudar uma coisinha todo dia, a gente vai chegar no ponto que o sistema de maior do mundo ele também vai ser o melhor. E é isso que me faz acordar todos os dias, entender que lá no interior de Minas Gerais, onde minha família mora, ou no interior de algum estado do norte, Roraima, Acre, tem pessoas que precisam. E ninguém precisando de assistência à saúde, ele tem que ficar sem saúde. E eu lembro disso antes do SUS. Né? Eu sou do interior de Minas e meu pai ele era queijeiro. Queijeiro é o quê? Né? Minha cidade ela fica na região da micro-região do Cerro, que é o maior produtor de queijo de Minas. Minha cidade chama Paulistas. E o que meu pai fazia todos os sábados? Porque não tinha médico na minha cidade. Meu pai comprava queijo e levava para Belo Horizonte para vender. E muitas vezes eu vi meu pai dando carona para paciente. Pessoas que precisavam ir para o médico. Gente. Meu avô, por exemplo, precisou de fazer uma cirurgia de apendicite uma vez e ele teve que ir de jipe, burro e jipe, do interior para a capital do estado. Isso em 1979, 80, não tem tanto tempo assim. Não mesmo. E assim, eu vi isso. E era sofrido, as pessoas morrerem, ou não terem assistência por não conseguir ir para Belo Horizonte. E quando eu tive a oportunidade, eu olhava aqui e falei assim, não, isso não pode acontecer mais. E aí, quando o SUS veio, a primeira coisa que o SUS fez foi levar médico para a minha cidade. Acabou o problema. Acabou. Então, assim, quem é do interior, é lógico que a gente tem problema no SUS. Não estou aqui para romantizar, falar que o SUS é perfeito, ele funciona igual em todos os lugares. Não é isso. Mas o impacto que o SUS trouxe, principalmente para quem é do interior, é absurdo. Ele garante o básico, dignidade, né? Que é dignidade de vida para as pessoas. Exatamente, ele garante dignidade. Só que a gente tem que exigir isso em todos os lugares. A gente não pode aceitar menos que isso. Então foi uma evolução. É a única política pública que realmente chegou nos 4 cantos do país, nos 5.570 municípios. Tem um posto de saúde em qualquer lugar. No norte, quando não tem jeito de chegar por terra, vai por barco. A gente tem a UBS, né, Unidade Básica de Saúde Fluvial. Então, qual outro lugar no mundo que tem isso? Não existe, né? Entendeu? Então, a gente tem que valorizar e olhar para o SUS entendendo o desafio que ele tem também. Né? Como é que a gente garante que ele melhore todos os dias? Com a nossa participação. A gente não pode esperar. A gente precisa falar do SUS dia, noite e madrugada. Aonde eu vou, eu falo. Eu ando com o SUS, né, comigo o tempo todo, porque a gente só vai mudar se a gente buscar conhecimento, entender o funcionamento, saber que porta que a gente tem que bater. Falando em dignidade da pessoa humana, teve algum episódio que te marcou, que te emocionou ao longo dessa jornada? Teve várias. Imagino. Várias, mas eu lembro de uma, assim, que eu estava com uma pessoa, acompanhando uma pessoa no hospital, no interior, não era Minas, era no outro estado, e essa pessoa ela era muito conhecida nessa cidade. Ele tinha uma posição política importante. E aí a gente ficou né, a gente foi para o hospital, isso num domingo à tarde. A gente ficou, o hospital cheio, pronto-socorro domingo, vocês sabem como é, cheio. E aí o médico veio na porta lateral, reconheceu ele, falou assim, fulano, entra que eu vou te atender. Ele levantou e falou assim, não, eu vou esperar, porque se o SUS for funcionar, ele tem que funcionar para todo mundo. Se o tempo de espera não está aceitável, ele não está aceitável para todo mundo, então ele tem que mudar. Ele era da área de saúde. E ali foi o meu start, assim, sabe? E de respeito pelas pessoas. E toda vez que eu falo, eu me arrepio, porque ele mostrou o quê? Que não pode ter jeitinho, não é jeitinho que vai resolver o SUS. Eu não sou melhor do que o outro porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou amigo do médico. E, infelizmente, a gente ainda vê isso hoje em dia. Né? Então, é uma coisa que me marcou muito e que eu falo com as pessoas, às vezes, eu não faço isso. Né? Às vezes as pessoas me ligam,
me falam assim, Santuza, mas por que você conseguiu? Eu falei assim, eu consegui porque eu conheço. Porque eu chego lá e falo assim, olha, pela lei, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa, mas não. Eu falei assim, não, então vai lá e olha primeiro, antes de você me falar não, vai lá dentro e olha. Aí a pessoa sempre volta e fala comigo, não, tá certo, vou te falar. Às vezes não vai ser agora, mas ela tem que me dar uma data. Se eu tenho 4 vagas por dia e eu sou a 5ª, eu sei que minha vaga é amanhã. O que as pessoas têm que entender desse funcionamento do SUS é para isso. Para ela ter previsibilidade, para ela entender as regras e não querer burlar as regras, passar por cima, ocupar espaço que é de outro. Né? E esse caso específico, ele me impactou muito e ele mudou o meu jeito de ver o sistema. Se você pudesse resumir a sua missão em uma única palavra, uma única frase com pouquíssimas palavras, que frase seria essa? Precisamos falar sobre o SUS. Forte. Precisamos falar muito, né? Exatamente. E que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que criticam o Sistema Único de Saúde? É a mesma. Precisamos falar sobre o SUS, porque falando a gente conhece. E quando a gente conhece, a gente defende. Né? A gente só defende aquilo que a gente ama. Então, falar sobre o SUS, entender o funcionamento do SUS, ele é fundamental para as pessoas deixarem de apontar e de criticar e começarem a fazer parte da solução. É isso que eu espero, né? É isso que eu acredito. E eu vejo na prática as pessoas mudando quando elas passam a conhecer. Santuza, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, por vir aqui ter essa conversa com a gente tão esclarecedora, tão necessária e tão urgente. Para poder encerrar o episódio de hoje, eu quero fazer para você uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no Conversa Rara. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o Sistema Único de Saúde? Que o Sistema Único de Saúde, ele é nosso. Ele é de cada um de nós, cada cidadão brasileiro e até os estrangeiros que moram aqui. Né? O SUS, ele não é de político, ele não é de gestor, ele não é de profissional de saúde, ele não é só de paciente, ele é de todo mundo. Então, enquanto sociedade, enquanto todo mundo, a gente tem que entender que nós somos uma unidade que pode sim mudar o sistema, mudar o SUS e fazer ele ser melhor todos os dias. Obrigado, Santuza. Se você acredita que saúde é um direito, compartilhe esse episódio. O SUS é feito por pessoas e a informação é o primeiro passo para fortalecê-lo. Vamos fazer isso juntos? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios do Conversa Rara, porque quando a gente conversa, a gente conhece e o conhecimento transforma o mundo. Obrigado pela sua companhia, eu espero por você no próximo episódio. Tchau!